Estamos começando hoje uma série de mensagens sobre parábolas. Parábolas. Quem sabia disso? Que hoje a gente começava essa série de mensagens? Levanta a mão. Tá. Eu sei que parece absurdo, né? Mas quem não sabia? Né? Que daí eu tiro uma estimativa de quem não levantou a mão. É neutro. Tá bom. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens. E o objetivo é que hoje você saia daqui sabendo pelo menos o que é uma parábola. Por mais óbvio que isso possa parecer, mas a ideia é você sair daqui hoje sabendo o que é uma parábola e o que é uma parábola no Antigo Testamento. A partir daí, no outro culto, nós vamos ver o que é uma parábola no Novo Testamento. E a partir daí, nós vamos chegar nas parábolas propriamente ditas. Hoje nós vamos ler só 2 versículos de Mateus 13. E depois eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel 12. Se você puder já deixar aí no gatilho. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus 13. Eu quero ler com você apenas 2 versículos. Versículo 10. Diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E eu quero ler com você agora o 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Só até aqui, feche seus olhos. Pai, hoje nos ajuda nesse começo a entender esse assunto tão lindo, tão maravilhoso. E fala ao nosso coração, nos ajuda a compreender a palavra, a levar com seriedade a palavra que o Senhor nos deixou. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E você diga amém. Amém. Ok. O que é uma parábola? O que é uma parábola no Antigo Testamento? Olha, eu nunca imaginei que eu fosse ver um assunto tão complexo. Fazem alguns meses que eu estou estudando as parábolas, ou o que são, ou para que servem, e eu estou assustado com a quantidade de material e de coisas, e de estudos, e de teologia, de muita coisa. Muito material, muito material. Então, se você acha que vai sair daqui um doutor em parábolas, sabe de nada, inocente. Porque nem eu sei. Quanto mais estudei, mais eu vi que não sei nada. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer, não sei muita coisa sobre parábolas. Olha que legal. Legal, pastor, obrigado. A gente veio para o culto para aprender. Que palavra poderosa, hein, que eu dei para o seu coração agora. O legal, se ele não sabe, ele vai ensinar o quê? Também não sei, a gente vai contar com a graça e misericórdia de Deus, amém? Parábolas. O que é uma parábola? Eu sei que Jesus não veio falar de construção, nem de obras, nem de nada disso. Mas parábolas é pau para toda a obra. Desculpa a expressão. Mas pau para toda a obra. O que você imaginar, parábola serve. Também sei que Jesus não veio falar de baralho, nem de jogo, nem nada disso. Misericórdia, pastor. Mas parábolas são coringas. Servem para muitas situações. Muitas situações. As parábolas de Jesus são multifuncionais. O que você imaginar, parábola serve. Enquadra em N situações, em N casos. Parábolas são como um diamante. Um diamante, cada vez que você vira ele, tem uma nova face. E você contempla uma nova coisa. As parábolas de Jesus são assim. Cada lado que você vira, você vê uma nova perspectiva. Você vê um novo conhecimento. Você vê uma nova glória. Você vê um novo caminho. Você vê uma nova situação. É um assunto maravilhoso. Parábolas de Jesus. Dá para falar de parábolas o resto do ano, o ano que vem, 2018, 2019, 2020. Que assunto maravilhoso.
A única coisa que você vai sair daqui sabendo, sim, é isso. Parábolas são diamantes. Tem N maneiras de se ver e elas são lindas de todos os lados. Amém? Parábolas. Eu vou trazer uma parábola, uma descrição do dicionário, um dicionário comum. Nada de simples. É uma narrativa. Alguém está narrando algo. E é uma narrativa alegórica. Alegórica é uma figura. Então alguém está narrando algo através de uma figura e transmite uma mensagem indireta. Se você vai anotar alguma coisa, você pode anotar essa, indireta. Fala comigo, indireta. Eu sei que você não gosta, mas fala de novo. Indireta. Sabe o que é uma comunicação indireta? Direta, ela vem pela porta da frente. Comunicação indireta é aquela que vem pela porta dos fundos. Não chega te encarando, não chega te confrontando. Chega com um jeitinho, chega pelo fundo, você nem vê. A hora que vê, ela está dentro da sua cabeça. Pá! Isso é indireto. As parábolas são figuras de linguagem que transmitem uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. A definição de um filósofo sobre parábola é um dito fictício que ilustra a verdade. Criam um mundo imaginário que reflete a realidade. Se você somar essa definição do dicionário mais essa do filósofo, um resumo é: parábola é uma ficção que retrata uma realidade, mas pela porta dos fundos. É uma historinha, é uma mentira que ilustra um assunto muito sério, uma grande verdade. Isso é parábola. E para ilustrar isso melhor, eu vou te contar uma parábola. Olha essa parábola, chama a parábola da verdade. A verdade visitava os homens sem roupa e sem adornos, tão nua quanto o seu nome, verdade. E todos os que a viam viravam-lhe as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim a verdade percorria os confins da terra, rejeitada, desprezada. Numa tarde muito desolada e triste, ela encontrou a parábola. E a parábola passeava alegremente, com lindas vestes, coloridas, bonitas. Verdade. Por que você está tão abatida assim? Perguntou a parábola. E a verdade respondeu: porque eu devo ser muito feia, já que os homens me evitam tanto. Que absurdo, riu a parábola. Que absurdo, não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste estas das minhas roupas. Toma alguma das minhas cores, do meu capricho, da minha beleza. E veste elas. E depois você me diz o que acontece. Então a verdade pôs algumas das lindas vestes e saiu. E por onde a verdade passava, ela era bem recebida. Então a parábola concluiu: a verdade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem disfarçada. Explicou bem o que é uma parábola? É algo assim, que fala desse jeito com a gente. João 8, 43, Jesus diz: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Aí 2 versículos à frente ele diz: eu sei porque vocês não entendem o que eu digo. Vocês me rejeitam, vocês não me querem, porque eu digo a verdade. A verdade fecha portas.
É engraçado que 10 ou 13 versículos antes ele diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 10 versículos depois para frente ele diz, vocês me rejeitam porque eu digo a verdade. Ninguém fica indiferente diante da verdade. Ou nós a rejeitamos, ou ela muda o nosso coração. Dependendo do jeito que eu uso a verdade, você fecha portas. Você quer fechar portas numa evangelização? Chega para alguém nesse mundo hoje que tudo diz que todos os caminhos levam a Deus, que o que importa é ser bonito, que importa é ser legal, que importa... Não, ser bonito acho que ninguém fala, né? Eu só inventei agora, né? Coitados feios, coitado de mim. O que importa é ser amor, o que importa é viver, o que importa é ser alegre. Toda religião é boa. Pois é, chegue para alguém que tem esse conteúdo no coração e diga para ele, Jesus Cristo é a verdade, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É a verdade. Mas talvez você acabou de fechar uma porta no coração. Porque a verdade fecha portas, dependendo de como eu a falo. Que bom seria eu e você aprendermos a falar a verdade como Jesus. Jesus fala a verdade com amor. Jesus não coloca um jugo pesado em cima das pessoas. Jesus era sempre humilde. Ele diz, aprendam de mim, que eu sou manso e sou humilde de coração. E aí a verdade vem e me abraça. Que bom seria se a gente falasse assim com as pessoas. Porque tem vezes que a gente quer dizer logo a verdade. Você quer saber a verdade? Eu vou te dizer a verdade. Você é arrogante. Você é hipócrita. Você é um mentiroso. Você é uma mentirosa. Você é um safado. Você é uma safada. E pode ser até que tenha alguma verdade na sua declaração. Mas ela não serviu para nada. Nada. Mas quando você aprende com Jesus a falar com amor, a falar com carinho, a abraçar, daqui 2 horas ou daqui 2 meses, você diz, será que você não tem um problema com arrogância? E a pessoa te diz, tenho. Será que você não tem um problema nisso? Puxa, tenho. Porque o coração está aberto. Aprenda com Jesus a conversar e se relacionar. Ou você, eu não levo desaforo para casa. Eu sou autêntico. O que tem de gente que se esconde atrás de ser autêntico e na verdade é grosso, está assim, ó. Eu falo na cara. Pois é, você está bem distante do comportamento de Jesus. Jesus falava com amor. Quando falava na cara, é porque era necessário ser falado e ele era Deus. Eu não sou Deus, nem você. Amém? Cuidado com as suas palavras. A verdade, quer saber a verdade? É que nós preferimos uma boa ficção, que me diga a verdade pelos fundos, do que encarar a verdade nos olhos, nua e crua como ela é. E é por isso que Jesus falou, 35% das suas palavras foram em parábolas. 35%. Mais de 1/3 em Mateus, Marcos e Lucas foi falado por parábolas. E constantemente você vai ler. E Jesus lhes disse uma parábola. E Jesus lhes falou através de parábolas. Então a primeira coisa que eu preciso saber sobre parábolas é que é a manifestação do amor de Deus com a minha vida. Ele fala através de parábolas. Parábolas desarmam as defesas do ouvinte. Conquistam, convidam os outros a saber mais. Abre os meus olhos e abre os meus ouvidos. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi Jesus que inventou o método de parábolas. Século 24, antes de Cristo, já tem relatos de coisas muito parecidas com parábolas. Você tem parábolas budistas, você tem parábolas chinesas, agora você tem parábolas corporativas.
Tem parábolas corporativas. Você vai nas reuniões, o cara pega sempre um filósofo lá, Sêneca, não sei quem, ele junta, faz um negócio e leva uma palavra toda bonita na reunião de empresa e quer te dar uma motivação. E você fala, nossa, agora eu vou bater a meta, agora eu vou, agora vai. E no primeiro coffee break, o primeiro biscoitinho que você come, você esqueceu tudo. Já era. O que é isso que você está comendo? Onde é que tem? Já era, você chegou em casa, você não sabe mais. O que foi falado? Foi tão bonito, mas não sei mais. As parábolas de Jesus não são assim. As parábolas de Jesus falam no mais profundo do nosso coração. Tem parábolas de Esopo, um escravo que contava histórias, que viveu na Grécia Antiga 600 anos antes de Cristo. Uma parábola conhecida dele é a parábola da formiga e não é do cigarro, da cigarra. A cigarra e da formiga. Quem conhece a parábola da cigarra e da formiga? Pronto. Parábola. A formiga está lá no verão trabalhando e a cigarra cantando. Aí a formiga passa trabalhando, olha para a cigarra no verão e ela está cantando. E ela continua trabalhando no verão e olha para a cigarra, ela está cantando. E cantando, e cantando. E passa o verão cantando. Aí chega o inverno, a formiga guarda tudo que ela tem, está estocada, está beleza, está bonitinha. A cigarra fica desesperada. Chegou o inverno, está frio, não tenho comida, não tenho onde ir. Vou na formiga. Porque eu vi a formiga trabalhando, ela ralou pra caramba, ela deve ter um lugarzinho lá para mim. E a cigarra vai lá, formiga, abre aí. Ela fala, quem que é? É a cigarra. Cigarra, o que você fez durante o verão? Cantei. Ela fala, então dança. Porque agora você dançou, minha filha. Você vai passar o inverno dançando, no frio, porque você dançou. Parábolas são assim. Algumas trazem conteúdos para a vida cotidiana como essa. Algumas são parábolas que trazem conceitos filosóficos. Algumas são para agredir uma pessoa. Algumas parábolas são para dizer sem dizer. E tudo isso já existia antes de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, Ele faz algo com parábolas que ninguém no mundo fez. Ele usa todos os recursos que já foram usados para parábolas. E Ele acrescenta outros que ninguém fez igual. Ninguém fez parábolas como Jesus, com a criatividade dele, com a profundidade dele, com o poder dele, com a autoridade dele. E as parábolas de Jesus são, até hoje, best-seller de vendas. Este livro ainda é o livro mais vendido do mundo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E é por isso que a única coisa que vinha à minha mente quando eu pensava em parábolas era a multiforme e sabedoria de Deus. Eu estava procurando entender parábolas. E num desses dias eu caí de joelhos. E eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me ensina a Tua palavra. Senhor, me ensina a Tua palavra. Eu preciso entender, ela é a verdade. Eu preciso entender. Tem tanta coisa, tem tanto material, mas eu não posso ser influenciado assim. Eu preciso entender o que o Senhor tem para falar ao meu coração. Eu preciso entender. E eu chorei diante de Deus. Eu só quero entender a Tua palavra, Senhor. Foi quando Ele pôs esse texto no meu coração de Efésios. A multiforme sabedoria de Deus. Não existe ninguém com a sabedoria dele. E é por isso que é tão extenso o assunto. É por isso que é tão profundo o assunto. Porque até para estudar parábolas, eu vejo o quanto Deus é. E eu não sou nada, mas Ele é. O quanto Ele é grande. Eu começo a entender a riqueza da profundidade da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Simplesmente porque Ele é. 1 Coríntios 2 fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. E esse texto é usado para muitas coisas, mas eu quero te dizer, este texto é sobre sabedoria.
sabedoria. Olho nenhum viu, ninguém viu o que Jesus fez e como fez, ninguém jamais tinha ouvido falar, ninguém conseguiu conceber na mente algo parecido com o que ele fez, com a arma poderosa que parábolas se tornaram na sua boca. Ninguém. Mas, se você continuar lendo Coríntios, você vai ver. Mas ele concedeu e revelou a nós, por meio do Espírito. Simplesmente esse texto está dizendo que há coisas tão profundas nessa palavra, que olho não viu, ouvido não ouviu, mente não imaginou, mas Deus está pronto para revelar a você, que tem e quer o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu preciso entender essas coisas, eu preciso levar a sério essas coisas. O estudo desse livro. Você talvez gastou mais tempo na sua vida com diplomas, com faculdades, com reconhecimento. Quantas vezes você se dedicou de forma séria a ler esse livro, a estudar esse livro, a questionar esse livro? Não questionar sem fé, não. Questionar aumenta a minha fé. Eu por vezes fiz isso. Por vezes eu caí de joelhos e falei: Senhor, eu não entendo esse texto. Eu sei o que ele quer dizer, mas eu não consigo entender isso na prática. Eu sei, mas ainda parece algo que não dá para viver. Eu quero entender essa palavra. Eu preciso entender. O Senhor me falou, e este é o manual de instruções da vida do homem. É aí que eu me entendo, é aí que eu entendo o outro, é aí que eu entendo o Senhor. Eu preciso entender a sua palavra. Um pastor disse que uma vez acordou de madrugada, abraçou a Bíblia e começou a chorar e dizer: Senhor, essa é a tua palavra. Tem países que não tem ela, não tem acesso às escrituras, não tem acesso a nada. Você tem a Bíblia da mamãe, a Bíblia da vovó, a Bíblia da titia, a Bíblia do papagaio, a Bíblia do pastor, a Bíblia da recepção, a Bíblia do louvor, a Bíblia do cara do banco. Tem a Bíblia para tudo. Mas tem gente que está morrendo, sedenta, não consegue, não pode, é proibido de ler essa palavra. E talvez você tenha essa Bíblia na sua casa, aberta. E deixa eu te dizer, não adianta ela ficar aberta, viu? Ela não emana energia positiva. Porque a gente acha que ela emana energia positiva. Eu sei porque eu fazia isso. Em casa a gente fazia isso, né, mãe? Tinha uns 3 Bíblias lá no pedestal. A página estava até amarela. Só depois eu fui entender, meu Deus, não adianta a Bíblia aberta, eu preciso ler o que está escrito. É o que está escrito que vai mudar o meu coração, é o que está escrito que vai me mostrar quem Deus é o que está escrito. Que privilégio você tem de ler as Escrituras, aproveite, se aprofunde. Eu estou agora, daqui talvez um mês ou 2, eu vou passar por uma prova da nossa igreja, do nosso distrito. Todo ano eu tenho que fazer essa prova para renovar a minha licença como pastor. Todo ano eu sou avaliado teologicamente, todo ano eu sou avaliado, se eu passar nessa prova, aliás, ore por mim, por favor, se eu passar nessa prova, eu vou para uma entrevista. E agora vai ser analisado outras coisas e até o meu testemunho, como é que eu ando, se eu tenho cheque sem fundo na praça, porque se eu tiver, meu filho, não renova, porque eu sou pastor, eu sou o primeiro que tem que dar o exemplo. Agora, se eu apenas estudar para essa prova, se eu apenas me dedicar para aquele momento que acontece uma vez ao ano, e decorar alguns textos, entender a teologia e responder, talvez eu fique quando o Senhor voltar. Porque eu não estudo para uma prova, eu preciso estudar para Ele. A prova vai ser a minha salvação. E eu não sei o dia que eu vou ser levado, você não sabe o dia que você vai ser levada. Alguém disse, para morrer basta estar vivo. A gente pode tropeçar aqui, cair e morrer. Acabou. E o que eu faço? Eu tinha um livro que tinha o caminho para a minha vida. Tinha o caminho da minha salvação. Tinha o caminho da minha paz. Tinha o caminho da minha alegria. Tinha o caminho para o amor de Deus estar em mim. Faça uso disso. A Bíblia diz, errai em não conhecer as Escrituras. Até aqui eu dei
panorama geral para você do que é parábola. E agora eu quero falar sobre parábola no Antigo Testamento. Amém? Amém? Ok. Finalmente chegamos na Bíblia. Talvez você encontre no Antigo Testamento 10 oficiais, 10, 12 parábolas. Dependendo do que você considera uma parábola, porque há N formas de você entender, talvez tenha mais 12. Então vamos por aí 24, 25 parábolas no Antigo Testamento. E agora, para você entender as parábolas no Novo, você precisa prestar atenção nessas instruções, porque o Antigo dá a base de como é que a parábola funciona no Novo Testamento. Primeira coisa, o modelo bíblico de parábolas é uma história e depois uma explicação. Ou pode vir a explicação primeiro, depois a história. É o que eles chamam de machal. Machal, que é a tradução depois para parábola, e depois conta a explicação, que é ninchal. Que não sei porque que eu falei, porque você vai esquecer daqui 10 minutos, e eu também. Mas machal, ninchal, parece um negócio meio japonês, sei lá. Quem foi o maior contador de parábolas do Antigo Testamento? Foi o profeta Ezequiel. Ezequiel falou tanto em parábolas, mas tanto em parábolas, que ele chega no capítulo 20, 49 e diz: Senhor, o povo está dizendo que eu sou só um contador de parábolas. Eu virei um contador de historinha. Eles acham que eu estou contando história de Jonas. Sabe Jonas na baleia? Eles acham que eu estou lá contando aquela historinha, que a gente sempre confunde e acha que é o Pinóquio. Mas não é o Pinóquio, é Jonas, são coisas diferentes. Mas parece, né? Que a gente sempre lembra daquela cena, não é? Ele sentado na mesinha, dentro da baleia, escrevendo. É Pinóquio, não, Jonas, gente. Não confunde. Virei um contador de histórias. O povo já fala: esse cara aí fica contando historinha, não quero ouvir ele não. Senhor, o que eu faço? Sabe qual é o ofício de Ezequiel? Profeta. Diz aí, profeta. Com mais força, vai com todo o seu coração. Profeta. Pronto. Ezequiel é profeta. Quem mais conta a parábola? Isaías. Isaías é o quê? Profeta. Jeremias é o quê? Profeta. Obrigado, gente. Profeta. Qual é a característica de um contador de parábolas? Primeira coisa, ele é um profeta. A marca registrada de um profeta é falar em parábolas. Isso faz sentido para mim e para você. Por isso Jesus Cristo no Novo Testamento é o maior contador de parábolas que a história já viu. Ele segue porque ele é um profeta. Característica de profeta: parábolas. Além de ser a marca registrada e um instrumento de trabalho na mão do profeta, a parábola, eu quero ler uma parábola com você do Antigo Testamento para exemplificar outros 3 itens rápidos. Abre lá comigo em 2 Samuel. E o Senhor enviou a Davi, 2 Samuel, capítulo 12. Acho que eu não tinha te dado o capítulo, né? Tá bom. Você não tem o dom de revelação. Pede, irmão! Lá em Coríntios 13, 14 fala: pedi os melhores dons. Você tem que pedir o dom da revelação, do que o pastor não falou. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele, a cordeirinha, e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo.
Que nojo, né? Mas tudo bem. A cordeira bebia do copo dele. E até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Te lembra alguma coisa? Você que tem um pet em casa? Alguns dão até sobrenome para o pet. O cachorro da minha tia é Boris Alexander. Não é chique. E o cachorro é fresco. Minha avó ainda estava viva. Uma vez eu fui passar assim por cima dele. Ela, não faça isso. O que foi? Não pode passar por cima do cachorro. Ele fica ofendido. Você está de brincadeira. Não, pede licença que ele sai. Nossa, não estou acreditando nisso. E eu fiquei uns segundos paralisado. Porque eu falei, não dá, não tem cabimento. Mas fiquei numa guerra na minha cabeça. Até que eu quebrei o orgulho. Virei para o Boris Alexander. Falei, Boris? E o cachorro fez assim. Gente, não estou brincando. Foi o olhar mais fresco que eu já vi na minha vida. Boris? Eu falei, dá licença. Levantou. Saiu. Eu falei, olhei para minha avó, o que é isso? Ela falou, eu te falei, esse cachorro é educado. Eu falei, nossa, eu estou assustado. Nem eu sou tão educado assim. Rapaz. Vamos voltar para o texto. Então está lá com a cabritinha, a cordeirinha que havia comprado, a criou, ela cresceu com ele, com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, versículo 4, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Você está vendo o cenário? A única coisa que eu tenho, com carinho, um filho que dorme na minha cama, pensa no seu cachorrinho, no seu cachorrinho. Nos dois que vocês me mostraram foto outro dia, que eu vi eles de tudo quanto é cor, tamanho, tipo e roupa. Imagina. Alguém vem lá. Não, você não mata um dos animais seus. Não, você mata um cachorrinho. E o cara é rico. O pobre só tem aquilo. Não, ele vai, pega do outro, mata e serve para o visitante. O que você acha que está acontecendo agora dentro do coração de Davi? Olha só o versículo 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Olha só. Nasce dentro do coração de Davi o desejo de resolver as coisas, o desejo de fazer justiça, o desejo de fazer o que é certo. Ele se compadece da situação. Não, este homem merece a morte. Olha que palavra, olha que indignação, olha que... Leia comigo o versículo 7. O profeta diz, você, Davi, é esse homem. E ele continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Eu dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, Batseba. Ele que tinha o reino, que tinha o trono, que tinha tudo, foi se interessar pela mulher do vizinho. E tomou a única coisa que aquele homem tinha, a sua esposa. Ele vai ter uma relação com ela. Batseba engravida. Davi não sabe o que fazer, porque agora não tem como esconder o adultério.
E ele diz, manda trazer ele de lá da guerra, manda trazer, traz porque ele vai dormir com ela e vai dar tempo de ninguém ficar sabendo que o filho é meu. E esse homem vem da guerra. E quando chega, Davi diz, vai para a tua casa, vai deitar com a tua esposa, vai descansar. E ele diz, não vou. Eu estou no meio da guerra. Alguns estão morrendo lá. Eu sei, o meu povo está junto naquele lugar. Eu não me dou o direito de ter uma noite com a minha esposa. Eu vou para casa, mas eu não vou me deitar com ela. Eu não posso ter esse prazer com tantos morrendo. E Davi começa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E por fim ele manda colocar esse homem na frente de batalha. Manda uma carta para o comandante e fala, coloca ele na frente, porque eu quero que ele morra. Porque assim eu consigo estar com a Betseba sem ninguém ficar sabendo. Talvez dê tempo. 1 mês, 2 meses, a gente pode dizer que foi prematuro, já estava livre, desimpedido, e aí me interessei por ela. Olha a artimanha, olha a mentira, olha o lodo, olha o pecado, olha o engano. Eu e você conseguimos esconder as nossas falcatruas de qualquer ser humano aqui embaixo. Você consegue esconder de quem está do seu lado. Você consegue esconder do seu pai, da sua mãe, de mim, de todo mundo. Mas você não consegue esconder nada de Deus. Nada. Davi recebe essa palavra sobre Urias. E o versículo 13 diz, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Há 2 formas de eu e você lidarmos com a verdade. Eu posso ser como Davi, que quando a verdade vem da parte de Deus, ele fala comigo, eu me arrependo, eu quero ser transformado, eu quero mudar. Ou eu posso ser alguém que quando a verdade vem ao meu coração, eu me fecho, eu me tranco, eu me afasto de Deus. Eu acho que a Bíblia é um livro que tem que ser lido com cautela. Talvez alguns versículos me importam, outros não. Talvez essa parte aqui funcione para mim, mas esta aqui não. E eu vou montando o meu próprio conjunto de regras, de doutrinas e de fé. Mas Deus não quer cada um com o seu próprio jogo de doutrinas e de fé. Ele tem o dele. Aliás, em Mateus 11, quando ele diz, venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ele não só está falando do descanso das coisas desse mundo, mas ele está falando do peso que havia, do jeito que os fariseus entendiam essa lei que está no seu colo, essa palavra que está aí, chamada Bíblia. Os fariseus faziam a sua leitura, os mestres da lei faziam a sua leitura e colocavam julgos pesados sobre o povo. Tão pesados que Jesus dizia, vocês colocam fardos tão pesados que vocês não são capazes de desatar. Vocês percorrem céu e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, fazem ele 2 vezes mais filho do diabo do que filho de Deus. Há muita gente saindo por aí para evangelizar em passeatas, saindo por aí para falar de Jesus, e às vezes está fazendo um filho do diabo do que um filho de Deus. Simplesmente porque não entende e não vive a palavra como deveria. Porque muda a palavra, adequa a palavra à sua realidade. E isso mata a vida. Você quer matar a vida? É você não ser nem quente nem frio. Você mata a vida. Você fala do Evangelho e você logo em seguida mente, era melhor você não saber nada do Evangelho. Você fala do Evangelho e você adultera, era melhor não saber. Mas eu digo, e as pessoas vêm, e às vezes talvez eu até colo um adesivo da minha igreja no meu carro. Eu numa época, quando tinha acabado de me converter, colei lá nas mãos de Deus. Rapaz, me arrependi tanto. Porque levou um tempo para eu mudar meu testemunho, principalmente no trânsito. Então, aquilo não foi legal. Eu estava com esse adesivo nas mãos de Deus, quando veio uma pessoa na minha direção, era o limpador de vidro, sabe aqueles caras do rodinho?
E o cara vindo, eu olhei que ele estava chegando, parei antes. O cara veio e jogou água. Eu, não. Tá bom. No dia seguinte, não sei porquê, eu fui no mesmo lugar. O mesmo cara. Falei, não, né? O cara não, né? Não. Isso aconteceu 2, 3, 4, 5. Na sexta vez eu estava com a minha esposa. E eu já estava preparado para aquele dia. E eu acordei com o pé esquerdo. Será que isso existe, né? Pastor, né? Acredita nos negócios. Não, é jeito de explicar. Estou te explicando, não vai sair daqui. O pastor falou que tem que só levantar com o direito. O dia que ele levantou com o esquerdo, você precisa ver o que aconteceu na vida dele. Pelo amor de Deus. Mas eu acordei com o pé esquerdo, estava bravo. E no carro minha esposa falando. E falando, num dia que ela estava muito inspirada. Porque ela fala bastante, mas eu também, em casa é briga. A gente tem que tirar senha para ver quem fala mais. O meu filho, o Miguel não sabe. Ele fala, gente, eu, porque a gente fala muito. Mas nesse dia ela estava inspirada. E eu ouvindo, e eu vendo o cara vindo. Eu parei umas 4 quadras antes, só tinha eu. Pá! E o cara achou esquisito. Ele ficou olhando assim. Daqui a pouco ele viu que era eu. O cara começou a vir assim, ó, todo malandro. Com o rodinho. Eu falei, não. Eu comecei a suar. Minha esposa não estava vendo nada. Falando. E ele vindo, e ela falando. E ele vindo, e ela falando. A hora que ele chegou, arranquei com o carro. Parei lá na frente. Falei, ah! Minha esposa não viu nada disso. Nada. Ele dá meia volta e vem. E eu olhando para o semáforo, abre. Não abriu. Jogou aquela água suja que eu não sei de onde pegam, preta. O cara vem limpar o seu para-brisa com água preta, não entendo. E eu saí pela janela, metade da cintura para fora, catei o cara por aqui e joguei o cara para o lado de lá. Ele tropeçou, antiga rodoviária. Tinha uma ilhazinha no meio de paralelepípedo, o cara tropeçou, caiu. A sorte que não estava passando carro, senão ele morria atropelado. Aí ele levanta. E eu não sei de onde surgiram uns 15 caras com um rodinho. Eu falei, que é isso? Abriu um negócio, os caras apareceram com rodinho. E eu saí de novo pela janela. Vem que eu mato todo mundo! Virei para minha esposa e falei, pega no porta-luva! Ela, o quê? Eu falei, pega! O cara, mais tranquilidade aí, irmão, mais respeito. Eu falei, você quer respeito, meu irmão? Então respeita. Falei meia dúzia de besteira para ele. E estava lá com o adesivo, nas mãos de Deus. Ah, que lindo. Que testemunho maravilhoso. Imagina hoje eu encontrando esse cidadão para converter ele, como é que vai ser? Eu falei assim, então, Deus te ama. Eu falei assim, mas você não me ama. Ainda bem que ele me ama, porque você não me ama. Olha só, olha o que podia ter acontecido. Mas graças a Deus que esse que está falando foi mudado, foi transformado. Hoje eu não faço isso, nem perto disso, nada. Eu só peço gentilmente, não, por favor. Eu falo, obrigado, Senhor, em tudo dai graça. Eu falo, valeu, obrigado, Deus te abençoe. Pronto, mudou, Deus muda o coração, amém? Permita a Deus mudar o seu coração, permita a palavra de Deus mudar o seu coração, leve a sério, busque, entenda, ore, jejue, clame, venha, faça alguma coisa. Não que você não está fazendo, talvez você está fazendo mais que eu, mas vamos fazer junto. Vamos nos aproximar de Deus, a palavra de Deus diz aproximar de mim e eu aproximo de você. Aproxime-se de mim, eu me aproximo de você. Cada passo que eu dou em direção a Deus, Deus dá 3, 4 na minha direção. Eu não estou falando para você virar um anjo querubim. Não tem botão para você apertar e virar santo. Não é que nem aquelas conversão Rambo. Porque não tem aquelas conversão Rambo. Geralmente era a pior espécie, né? Ele era assassino, serial killer, drogado, matou 3 esposas, assassinou 5 filhos. Não tem essas histórias? Aí o cara se converte, no dia seguinte virou pastor. E o cara sabe a Bíblia mais que todo mundo. Cara, o que é isso? O cara prega com uma autoridade. É Deus, só Deus para fazer isso. Mas não é todo mundo que é assim, não. Eu não fui assim. Minha conversão foi um processo.
Foi lento, viu? A minha foi lenta. Eu fui deixando de fazer umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Por mim mesmo? Não. Todas as vezes que eu tentei por mim mesmo, dava errado. Mas todas as vezes que eu dava ouvidos à voz do Espírito Santo, as coisas mudavam. Vamos por aqui. Vamos por aqui. E eu fui mudando. E graças a Deus eu sou outra pessoa. E eu espero daqui 2 ou 3 meses ser outra pessoa. E daqui 6 meses ser outra pessoa. Isso é o que a palavra chama de processo de santificação. Enquanto você estiver vivo, a cada dia eu preciso ser melhor do que ontem. Amém? Qual tempo você está dedicando para ler esse livro? Porque é nesse livro que contém a palavra. É nesse livro que contém a verdade. Dedique seu tempo. Estude com seriedade. Separe tempo na sua agenda. Venha para a escola dominical. Pergunte. Está com dúvida? Me manda mensagem. Um monte de gente me manda mensagem. Pastor, o que é isso aqui? Eu respondo. Quando eu sei. Tem vezes que eu falo, rapaz, não sei não, viu? Boa pergunta, viu? Se você souber, você me explica. Mas quando eu sei, eu te respondo. Mas essa palavra precisa estar no seu coração. Jesus falava em parábolas, eu preciso entender as parábolas. Jesus ensinava dizendo, o reino de Deus é como um grão de mostarda, é a menor semente que tem, mas quando foi plantada, cresceu a maior árvore. E muitos chegaram para se aninhar debaixo da sua árvore, da sua sombra. Ele está dizendo que eu e você, por mais morto que eu possa estar, por mais seco que eu possa estar, quando o reino de Deus entra dentro do meu coração, uma semente tão pequena, ela cresce, ela cresce, ela cresce. E eu me torno uma árvore frondosa. E eu começo a dar sombra para muita gente. Eu abençoo muita gente. Muita gente vem se aninhar debaixo da minha sombra, é abençoado. Na minha vida e na sua vida. Mas eu preciso da verdade. E a verdade depende de como está o seu coração. Como está o seu coração hoje à noite? Coloque-se de pé. Eu quero apenas dizer, porque eu tinha esquecido, mas você fica de pé porque eu estou encerrando. Algumas lições dessa parábola que Davi contou. Primeira coisa, ela trouxe ensino. Porque Davi aprendeu algo precioso nesse encontro. Aprendeu o que é o pecado, o que o pecado gera na vida de uma pessoa. E se arrependeu. Parábola, no Antigo Testamento, é para trazer ensino. Você pode dizer comigo, só para te ajudar a gravar, ensino? Ok. A parábola desarma os ouvintes. Percebe como ele entrou na história e aí o coração foi tocado. A parábola também são espelhos. Parábolas são espelhos que mostram a realidade de uma pessoa. No caso aqui foi Davi. Mas parábolas eram contadas para mostrar a realidade de uma sociedade, de uma nação. A parábola é um espelho. Você pode dizer espelho? Alguns podem falar assim, posso. Eu fazia isso, era chato pra caramba quando o pastor fazia isso. Não sei porque que eu faço, ninguém gosta, né? Mas é hábito, é vício. A gente vê todo mundo fazendo, faz também. Então vai, vamos falar de novo. Espelho. Espelho, espelho meu. O que mais que a palavra de Deus faz, ou a parábola faz? Elas chamam a uma mudança. Toda parábola, e isso precisa estar no seu coração, para a gente trabalhar isso quarta que vem. Toda parábola convida a uma mudança. Toda parábola é contada, se espera que algo aconteça. Eu trago um ensinamento, eu trago algo do reino dos céus para a sua vida, e eu espero uma mudança. Como está o coração? Como está o seu coração? Quando eu falo a verdade para você, qual a sua reação? Você faz assim? Só usei de exemplo.
Ou você se abre? Qual é a sua postura com a verdade? Ela dói? Dá vontade de ir embora? Ou dá vontade de se colocar de joelhos? Como está seu coração? Feche seus olhos. Eu vou pedir só para apagar um pouco as luzes. E só para você ficar mais à vontade. E eu te convido a fechar os olhos para pensar um pouco. Para deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Ministrar sobre você. Você com você. Hoje o desejo do meu coração para a sua vida é que o Espírito Santo de Deus seja o profeta na sua vida. Que Ele esteja agora te trazendo uma mensagem profunda no coração. E se você deseja essa ministração do Espírito Santo, eu quero que você coloque as mãos no seu coração e diga: Senhor, eu quero. Por mais que possa doer o que o Senhor vem me dizer, como doeu na vida de Davi, como doeu na nação, como doeu para muita gente. Mas sabe de uma coisa? Eu quero saber a verdade e eu quero que o meu coração seja liberto pela verdade. Eu não quero que a verdade me feche, eu não quero que a verdade me dê vontade de ir embora e sair correndo. Não. Hoje, diante da verdade, eu quero me prostrar diante do Senhor. E se for o seu desejo se prostrar, se prostre, se ajoelhe. Se for o seu desejo vir ao altar, venha ao altar. Mas peça ao Senhor: eu quero saber a verdade e o meu coração deseja se abrir. A tua palavra escondi. O altar de Deus está aberto. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Eu quero que você comece a pedir a Deus assim: a verdade em mim, Senhor. A verdade em mim. Diga: Senhor, eu quero a verdade em mim. Eu quero a verdade em mim. Eu quero a verdade em mim, Senhor. Eu quero, Pai. Eu quero. Doa o que doer, seja difícil quanto for. Eu quero a verdade dentro de mim. Eu quero ser liberto pela verdade. Peça ao Senhor. Eu quero que você pense o que é que pode estar dentro do coração. Davi estava cobiçando algo que não era dele. Davi estava ansioso, preocupado com as coisas daqui. Davi estava com os olhos apenas aqui.
Davi estava com uma ganância. Mas hoje a verdade vem sobre nós. Hoje o Espírito Santo vem sobre nós. Abra-se para isso. Abra-se para isso. Essa é uma experiência sua. É você e Deus. Aproveite. Diga: Senhor, põe o desejo no meu coração de estudar a palavra, de levar a sério a palavra, de viver a palavra, de andar na palavra, de chorar sobre a palavra, de me entregar na palavra, de entender que sem a palavra eu sou coisa alguma. Eu preciso das tuas palavras. Só tu tens essas palavras de vida eterna. Eu preciso da palavra. Eu quero comer a palavra. Eu vou ler a palavra como eu nunca li. Essa tem que ser a prioridade da minha e da sua vida, porque nas palavras de Deus há conforto para o seu coração. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu só posso dizer isso porque isso está escrito na palavra. Eu vos aliviarei e eu trarei descanso para as suas almas. Talvez você chegou meio perturbado, talvez você chegou meio ansioso, talvez você chegou preocupado. A palavra de Deus te diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, tomem de mim o meu jugo. O meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje, Senhor, nos ensina a depender da Tua palavra e a depender do Senhor e a Te querer com tudo que somos. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus, aquele que é, que era, que há de vir, a verdade, o caminho e a vida. Amém. E amém. Você foi abençoado? Amém? Então vamos buscar a verdade junto, amém? Você vai me mandar mensagem perguntando: pastor, o que é isso na Bíblia? Pode mandar, manda, eu quero te ajudar. Eu quero ser um caminho de bênção na sua vida, e quero que você seja na minha vida, e muitos de vocês são na minha vida. Obrigado por você existir e estar aqui hoje, amém?